Olá, Belino! Poxa, muito obrigado por essa apresentação carinhosa que você acabou de fazer. Na realidade, eu acho que você é bastante gentil. E eu quero aproveitar aqui também para mandar um grande abraço para toda a turma do Grupo Croton Educacional, espalhado por todo o Brasil. Milhares, quem sabe até centenas de milhares de pessoas espalhadas por todo o Brasil. Quero parabenizar a direção dessa organização por esse excelente trabalho, por esse empreendimento incrível que vocês estão desenvolvendo. E você também, aluno, que está aí participando dessa palestra, parabéns pela decisão de buscar mais informações, de buscar se qualificar. Da minha parte também, é um grande prazer, uma grande honra ter sido convidado para dividir com vocês um pouco da minha experiência, daquilo que eu aprendi ao longo dos últimos anos e um pouco também da minha história. O meu objetivo em ter aceitado esse convite é através desse compartilhamento de informações e de experiências, de alguma forma, poder colaborar com essa fase que você está, essa fase tão importante e crucial da sua vida, onde você está se preparando, se qualificando e ainda decidindo para qual direção você vai seguir na sua vida e na sua carreira. Eu espero realmente que a minha experiência seja importante para você e colabore de alguma forma com as suas decisões futuras. Bom, antes de começar a falar sobre a minha história, que é uma trajetória empreendedora, não é? Essa é a minha experiência profissional, ela está toda relacionada, quase que 100% relacionada a uma trajetória empreendedora. Então, antes de começar a falar sobre alguns detalhes dessa minha história, eu gostaria de compartilhar alguns conceitos sobre empreendedorismo que eu particularmente, a forma como eu enxergo o empreendedorismo. Eu gostaria de compartilhar isso antes com você. A primeira dessas características é que todo empreendedor, ele tem uma meta, ele tem objetivos, ele tem sonhos. Sem exceção, todo empreendedor, se a pessoa não tem meta, não tem objetivo ou não tem sonhos, você pode ter certeza, essa pessoa não é uma pessoa empreendedora. Bom, a segunda segunda característica que tem um empreendedor é que ele tem a coragem de assumir riscos. Nós vivemos numa sociedade onde o culto à estabilidade ela é muito difundida, é muito difundido esse culto à estabilidade. A estabilidade ela é uma sensação fictícia. Às vezes você tem uma vida estável, vem um terremoto, vem uma catástrofe natural, não é? Vem uma morte na família. Nós não temos controle sobre tudo que acontece ao nosso redor. Por isso a estabilidade ela não existe. Então, num cenário onde as pessoas buscam um ambiente mais seguro, isso não colabora para essa segunda característica de um empreendedor, é que ele precisa ter coragem de correr riscos. A terceira característica de um empreendedor, ele trabalha duro para concretizar o projeto dele. O empreendedor é aquele cara que é o primeiro a chegar e que é o último a sair. Ele não trabalha por horário, ele não trabalha porque isso é feriado, fim de semana. O empreendedor trabalha focado em sua meta, focado em seu objetivo. Não é? Não adianta nada ele ter uma visão fantástica de um negócio e não ter a coragem para botar ele em prática. Mas também não adianta nada, ainda que ele tenha tido a visão de iniciar o seu projeto e tenha tido a coragem de dar o primeiro passo, não adianta nada se ele não tiver a disposição de trabalhar duro para concretizar aquele projeto. Eu enxergo o empreendedor dessa forma, alguém que ele tem a meta, objetivos e sonhos, coragem de assumir riscos e de trabalhar duro para concretizar o seu objetivo. Acontece que quando nós chegamos nessa sociedade e a gente precisa se adequar a essa sociedade, a gente começa um processo de padronização. Todas as crianças elas entram nesse processo de padronização. A sociedade, nós chegamos numa sociedade que ela já era dessa forma, ela já era desse jeito. Então a gente precisa se padronizar, entrar dentro dessa caixa, dessa sociedade. Eu considero muito importante a gente ser educado, a gente saber viver em sociedade, a gente saber lidar com várias pessoas, respeitar o espaço das outras pessoas, respeitar as leis, tudo isso é fundamental. Mas quando essa padronização, ela extrapola esse campo social e passa a invadir a sua própria identidade de empreendedor,
E ela passa a anular as suas decisões empreendedoras, o seu ímpeto empreendedor, o seu instinto de coragem, de assumir riscos, o teu instinto de sonhar e querer trabalhar duro para realizar. Quando essa padronização começa a entrar nesse ambiente, você começa a se transformar numa pessoa diferente da sua própria essência. E quando você permite que as suas escolhas sejam padronizadas, os seus resultados serão padronizados. As suas decisões deixam de ser decisões empreendedoras e passam a ser decisões padronizadas. Então, eu quero começar assim, contar um pouco da minha história para você, com esse pano de fundo. Com você tendo a consciência que existem decisões empreendedoras e decisões padronizadas. Quando a nossa vida ela passa a ser formada por decisões padronizadas, logo, os nossos resultados serão resultados padronizados. Mas quando nossa vida é pautada por decisões empreendedoras, logo, nós vamos colher resultados também diferentes por conta desse tipo de decisão. Eu quero começar bem lá do início mesmo, não é? Eu venho de uma família de classe média baixa, minha mãe professora do município, dava aula de matemática em escolas públicas, e meu pai sargento do Exército. Ou seja, os dois juntos tinham uma renda baixa, que nos encaixavam, essa renda nos encaixava ali dentro da classe média baixa. Eu vim da periferia do Rio de Janeiro, não sei quantos conhecem aqui, mas o bairro onde eu fui criado por toda a minha vida é o bairro Jabur. O bairro Jabur é depois de Bangu, perto de Santíssimo, Senador Camará. É uma zona ali no meio de várias favelas, Favela do Sapo, Cavalo de Aço, Marco 7, várias favelas ali na zona oeste do Rio de Janeiro, uma das regiões mais pobres do Rio, não é? Dominadas ali por tráfico de drogas, uma região bastante complicada, com gente muito agradável, gente boa, mas gente sofrida. Não é? Sofrida pelo transporte público, pelo sistema de saúde precário que o governo, infelizmente, oferece para toda a população. Eu nasci nesse contexto. Né? Nasci ali em classe média baixa, num apartamento de aproximadamente 70 metros quadrados. Era meu pai, minha mãe, eu, 2 irmãs e a minha avó. Éramos 6 pessoas ali naquele apartamento do bairro Jabur. Eu sempre estudei em escolas públicas, sempre estudei. Desde a minha primeira série, eu fui estudando até para frente, eu estudei em escolas públicas. E nesse contexto, quando eu estava na 8ª série, a minha mãe me tirou da escola, daquela escola pública, e me matriculou num colégio particular, que a gente considerava ser um colégio mais forte, que me ajudaria a me preparar para um concurso público que eu faria, que eu tinha o desejo de fazer na ocasião, para entrar na Marinha. Não é? Eu quis fazer aqueles concursos para as escolas militares, o Colégio Naval, a EPICAR e a SpaceX. Eu queria ser oficial das Forças Armadas, em especial oficial da Marinha. Essa era uma meta que eu tinha, era um objetivo que eu tinha, era aquilo que eu entendia onde eu poderia ali explorar o meu potencial, onde eu poderia ser bem sucedido, que era uma coisa que eu tinha um desejo muito grande. Eu queria dar certo, não é? Eu entendia que ali seria, para mim, um caminho que eu poderia explorar o meu potencial. Bom, eu fui fazer esse concurso. O concurso, na época, era um concurso bem difícil. Era um concurso que eram cerca de 200 a 300 mil candidatos, alguma coisa assim, para apenas 200 vagas. Ou seja, era um concurso que, por vaga, eram cerca de 1.000 a 1.500 pessoas disputando por vaga. Fui lá eu me preparar para esse concurso. Bom, resultados. Eu não só não passei naquele concurso, como quase fui reprovado na 8ª série, porque era muito mais forte do que aquele conteúdo que eu estava acostumado ao longo da minha vida. Então, ralei ali, consegui passar de ano, pelo menos, mas não consegui ser aprovado. Eu estou contando essa história para você porque esse momento foi um momento muito importante para mim, porque eu tive que tomar uma primeira decisão, e foi uma decisão minha, e eu tive que convencer os meus pais, e que talvez fosse a minha primeira decisão não padronizada. Talvez fosse a minha primeira decisão empreendedora. Embora eu tivesse apenas 13 anos de idade, não tivesse a consciência disso, mas o meu instinto, o meu ímpeto, eu tinha um objetivo. Meu objetivo era ser oficial das Forças Armadas e estava disposto a trabalhar duro para isso. Mas para isso eu tinha que tomar algumas decisões corajosas. A primeira delas foi quando eu não fui aprovado nesse concurso, eu pedi para os meus pais, olha, eu não quero seguir no ensino médio. Não quero, eu quero parar esse ano. Porque o meu objetivo é entrar nessa escola
para ser oficial das Forças Armadas. Para isso, eu teria que fazer o concurso no outro ano. Aquele concurso acontecia uma vez por ano. Então, se eu entrasse já no primeiro ano do ensino médio, eu já estaria deixando de lado aquele meu objetivo. Porque o Colégio Naval ele é equivalente ao ensino médio, depois tem a Escola Naval, com mais 4 anos, equivalente ao curso superior, e a pessoa sai oficial das Forças Armadas. E era aquilo que eu queria, aquela era a minha decisão, aquele era o meu objetivo. Eu convenci os meus pais a não me matricular no primeiro ano do ensino médio, para que naquele ano eu me dedicasse a estudar mais uma vez para aquele concurso. Né? Eu entendi que se eu me preparasse mais um ano, eu teria muitas chances de conquistar uma daquelas 200 vagas dentre os mais de 200 mil, ou quem sabe 300 mil candidatos. Eu só não me lembro se é 200 ou 300 mil candidatos. Bom, assim foi. Meus pais me deram um voto de confiança, me permitiram que eu fizesse aquilo. Eu me matriculei num curso para me preparar e ralei pra caramba aquele ano. Estudei bastante, estudei como eu não tinha estudado minha vida inteira. Estudei fim de semana, de noite. Eu me superei. Na minha referência, eu acho que eu tinha me superado. Chegou no final do ano, resultado. Qual foi o resultado? Eu não passei de novo. Mais uma vez, eu não passei. Eu fiquei talvez entre os 500 primeiros dos 200 mil, mas isso não era suficiente. Eram apenas 200 vagas. Mais uma vez eu não passei. Eu com 14 anos, eu terminando, não entrei no ensino médio, e com 14 anos eu não fui aprovado. Aconteceu o que talvez muitos temessem. Flávio, mas e se você não passa? Não importa, eu vou me dedicar, eu vou passar. E eu não passei. Eu fracassei mais uma vez naquele ano. Diante daquele resultado, obviamente, que nem eu e nem meus pais ficaram satisfeitos, mas ao mesmo tempo meus pais reconheceram bastante o quanto eu me dediquei. Talvez não o suficiente, mas eles viram o quanto, para um garoto de 14 anos de idade, o quanto eu tinha me dedicado ali naquele objetivo, mas eu não fui bem sucedido. Embora, tendo ficado entre os 500 primeiros, já foi um excelente resultado. O que eu fiz no final daquele ano? Eu falei para os meus pais, eu quero fazer mais uma vez, eu vou fazer mais uma vez esse concurso. Eu vou passar, no próximo ano eu vou passar. Ah, mas você pode então, se matricula no primeiro ano do ensino médio e você, em paralelo, você faz o curso e faz o concurso. Porque se você não passa, você tem pelo menos garantido aqui que você está no primeiro ano do ensino médio, para você não atrasar um ano na sua vida. Não é? E o meu conceito era muito certo, eu era muito convicto. Atrasar um ano na minha vida era eu fazer o que eu não quero, porque eu queria atingir aquilo que eu queria. Aquele era a minha meta, era meu objetivo, era meu sonho. Eu passando naquele ano, não faria nenhum sentido aquele ano, eu teria que voltar igual. Não, mas se você não passa... Não, eu não passa, eu vou me dedicar, eu vou pagar o preço que for necessário. Essa foi a minha decisão. Convenci os meus pais, mais uma vez, disso. Convenci os meus pais. E aquele ano eu falei, não, eu vou estudar 2 vezes. O que eu achei que eu estudei muito, então não foi suficiente. Eu vou estudar o dobro, vou estudar mais. Eu vou pegar pesado, eu vou estudar mais. Eu tinha agora 14 anos. E o que aconteceu? Eu comecei aquele ano, aí estudei mais mesmo, estudei fim de semana, estudei mais. E além de ter estudado mais, eu também já tinha avançado, já tinha aprendido, eu já estava mais tarimbado naquele concurso. Bom, o resultado ao final da minha terceira tentativa, não é, com 14 anos, virando o ano que foi 1988, eu entrei no Colégio Naval, fui aprovado nas três provas, fui muito bem classificado e fui aprovado e entrei no Colégio Naval. É fato que hoje eu não sou um oficial da Marinha, você já faz ideia que eu não segui a carreira na Marinha. Não é? Eu não me identifiquei, porque na realidade dentro daquele processo eu via que eu precisava ser super padronizado dentro de um outro sistema. E realmente essa coisa de me sentir padronizado instintivamente já não me fazia bem. Eu não me adaptei com a vida militar e acabei saindo. Tive excelentes experiências, tenho grandes amigos na Marinha, mas acabei saindo. Mas o que eu trago daquela situação é que eu, aluno de escola pública, eu, aluno que recebia um conteúdo num nível bem mais baixo que os outros alunos das melhores escolas, me dedicando, ralando, correndo riscos, eu era capaz de atingir um objetivo. Eu tinha metas, objetivos e sonhos, eu tive a coragem de assumir riscos e eu trabalhei duro para concretizar aquele objetivo. Aquele foi o meu primeiro empreendimento ali, eu me entendendo por gente, não é? Não eu como espermatozoide. Ali eu me entendendo por gente,
aquele ali foi um grande empreendimento e me trouxe muitos ensinamentos. Eu entendi que eu era capaz de conseguir aquilo que eu queria. O que eu quiser, eu sou capaz. O que eu quiser. O que eu botar na minha cabeça, eu sou capaz de conseguir. O que eu quiser. Agora eu vou ter que ter coragem de correr riscos. E eu tenho que ter disposição para ralar e trabalhar forte. Não é? Então, eu consegui hoje, fazendo essa análise, na época eu não tinha essa análise, mas fazendo hoje essa análise, eu vejo que aquilo foi muito importante para mim. Em especial, quando eu, saindo do Colégio Naval, meu novo objetivo eu gostava muito de matemática, física, exatas, eu tinha um excelente resultado nas provas, eu tinha muita facilidade. Então, eu escolhi fazer engenharia da computação, engenharia mecatrônica, ou engenharia de sistemas. Não é? Essa foi a área que eu escolhi para eu estudar. Eu fiz lá para a USP, para mecatrônica, para a Unicamp, para engenharia de computação e na UF, para ciência da computação. UF lá no Rio de Janeiro. Então assim, eu entendi na época qual é a melhor faculdade que tem. A USP é boa, a Unicamp é boa, e eu não tinha nem hipótese de pagar uma faculdade, minha família não tinha nenhuma condição de pagar a faculdade para mim. Então, eu vou para essas melhores faculdades. Fiz o vestibular no final do terceiro ano, eu saí do Colégio Naval, fiz o vestibular. Foi muito fácil passar em todos os vestibulares, porque eu já estava muito preparado. Toda a preparação que eu fiz para aquele concurso me deu... eu estava preparado o suficiente, passei em todos os vestibulares e estava pronto para ir para a Unicamp, que tinha sido a minha escolha. Eu ia estudar na Unicamp engenharia de computação. E aí uma história de amor começa. Eu conheci a Luciana, eu tinha 18 anos de idade, e a Luciana tinha 15 anos de idade. Ela era linda. Aliás, ela é até hoje. Eu sou casado com a Luciana até hoje. Vamos fazer agora no final do ano, 21 anos de casados. Mas eu me apaixonei pela Luciana. A primeira menina que eu me apaixonei, e eu falei, não, eu não quero sair do lado dessa menina de jeito nenhum. Eu não vou para São Paulo. Eu não vou para São Paulo, eu não vou para a Unicamp. Aí um monte de gente já me chamou de maluco. Você tá louco, cara, vai para a Unicamp, você passou para lá, vai para lá. Não, eu não vou mais. Não vou para a Unicamp, me apaixonei pela Luciana, é do lado dessa menina que eu quero passar o resto da minha vida. Não é? Então, em 1991, como eu decidi não ir para a Unicamp, a minha decisão então foi ficar no Rio de Janeiro, na UF, estudando ciência da computação. A minha matrícula na UF, ela começaria no segundo semestre de 91. Então eu tinha o primeiro semestre inteiro, que eu não tinha nada para fazer, eu já tinha 19 anos, eu pensei, pronto, vou arrumar um emprego. Pela primeira vez vou trabalhar, nunca tinha trabalhado. Eu comecei tarde a trabalhar, com 19 anos eu até considero que eu comecei tarde. Mas eu falei, olha, eu vou ter uma experiência profissional. Minha faculdade era de manhã, ou seja, eu não tinha a menor possibilidade de trabalhar, não é? Estudando de manhã, mas até começar a faculdade eu vou arrumar um bico, vou arrumar alguma coisa para eu poder ter pelo menos alguma experiência profissional. Vi um anúncio no jornal e eu falei, cara, tá aqui, ó, esse anúncio eu vou lá. Se eu for selecionado, se eu não for, pelo menos é uma experiência que eu vou ter. Então, assim eu tomei a decisão de buscar o meu primeiro emprego, não é? E quando eu fui para esse anúncio, acordei lá, 5h30 da manhã, peguei lá o meu 396 lá no ponto final do Jabur, Praça Tiradentes, e o ônibus era lotado de gente, era 2 horas pela Avenida Brasil, 1h30, 2 horas se tivesse trânsito pela Avenida Brasil com ônibus lotados. Lá fui eu para a minha primeira entrevista de emprego. Cheguei lá às 8 horas da manhã. Quando eu cheguei tinha uma fila de umas 200 pessoas na fila. Eu fui ser atendido meio-dia e por uma razão que você não me pergunte qual, eu fui selecionado para participar de um processo seletivo com 40 pessoas. Nesse processo seletivo eu me encantei. Eu conheci a empresa, eu conheci a filosofia da empresa, eu conheci como eles pensavam. Enfim, eu tive um contato com esse ambiente empresarial, eu tive um contato com uma linguagem mais corporativa que eu nunca tinha tido. Até então, eu me media pelas minhas conquistas acadêmicas, eu era inteligente, eu passava no concurso, eu passava no vestibular. Pô, bacana, minha autoestima estava bacana, porque eu me sentia vencendo dentro daquele cenário. Mas quando eu entrei no ambiente corporativo e vi todo aquele cenário, eu falei, opa, existe um mundo aqui que eu não conheço. Existe um mundo que eu não conheço. Naquela empresa existia um plano de carreira, existia um processo meritocrático. O emprego que eu fui buscar era na área comercial, ou seja, o meu trabalho, caso eu fosse contratado, era matricular novos alunos, era trazer novos alunos para a escola.
não é? Era vender a ideia daquele curso de inglês para trazer novos alunos para a escola. Não é? E não era lá um trabalho muito recomendado, porque eu não tinha salário fixo, não tinha carteira assinada, eu ganhava comissão. Era essa a minha condição, eu ganhava comissão. Então, você já pode imaginar, não é? Talvez muitas pessoas da minha família, não, isso aqui é uma coisa instável, isso não tem segurança, isso não tem futuro. Não é? Muitos amigos, Flávio, você é um menino inteligente, está vendendo o curso de inglês. Não é? Então eu acabei me envolvendo, eu me apaixonei por aquilo. Gostei de realizar o trabalho e, em especial, eu me apaixonei pelo plano de carreira. O plano de carreira daquela empresa dizia, ó, se você cumprir tal meta, você vai chegar a um determinado cargo, você vai ganhar tanto. Se você cumprir tal meta, você chega a tanto. Eu falei, cara, peraí. Se eu tenho um objetivo, tenho a coragem de assumir e estou disposto a pagar o preço, cara, só depende de mim. Se só depende de mim, eu vou fazer. Não é? Então eu entrei naquele trabalho, agarrei aquela oportunidade que para muitos não era nada recomendável, e não era mesmo, do ponto de vista padronizado, do ponto de vista convencional, não era mesmo, mas eu estava muito mais voltado para os meus objetivos e o que aquilo poderia colaborar comigo do que com a padronização. Eu encarei aquilo e fui adiante. E outra coisa, aquele trabalho me dava a perspectiva rápida de eu me casar com a Luciana. Era o meu objetivo, eu queria me casar com a Luciana. O mais rápido possível. Era o meu objetivo, eu estava apaixonado e eu tinha certeza que eu queria passar o resto da vida do lado dela. O que aconteceu? Eu peguei, comecei a trabalhar, e trabalhei forte, de manhã, de tarde, de noite, cumprindo as metas. Cheguei a gerente em 2 meses e meio. Ou seja, com 2 meses e meio de empresa eu já ganhava, tipo, a moeda de hoje, né? Que na época era cruzeiro, né? Então a moeda de hoje, tipo, uns R$2.000. Eu tinha 19 anos de idade. Não é? Fui trabalhando, fui transferido para a Venezuela, naquela empresa. Voltei para o Brasil, cheguei a um cargo de diretor. Aos 20 anos, eu tinha 20 anos e a Luciana 17 anos, eu me casei com a Luciana. Eu tinha 20 anos e a Luciana 17 anos. Muitos me chamaram de louco, de maluco, você tem que aproveitar a vida. Eu respeito, né? Eu acho que cada pessoa, eu respeito a decisão de cada pessoa. Mas para mim, aproveitar a vida era estar do lado da Luciana. Para mim, aproveitar a vida era construir a minha família, era construir a minha história. Essa era a minha forma de ver. Eu não queria estar padronizado, que não, tem que aproveitar a vida, tem que, enfim. Eu queria, era aquilo que eu escolhi para mim. Eu encontrei a pessoa certa e eu queria me casar com aquela pessoa. E me casei aos 20 anos de idade e ela com 17 anos. Aos 23 anos de idade, eu já ocupava um cargo de diretor e já ganhava um bom salário. Talvez eu ganhasse equivalente a uns R$15.000 hoje. Não é? Eu com 23 anos, a Luciana 20 anos. Luciana trabalhava na administração, ganhava mais uns R$2.000. Então, talvez nós dois juntos já tivéssemos um equivalente a uma renda de R$17.000. Eu tinha 23 anos e ela 21 anos. Não é? É óbvio que no meio desse período eu já não tinha mais nenhum interesse na área de tecnologia, na área de ciência da computação. Minha faculdade ficou trancada lá. E eu fiquei dedicado 100% ao meu projeto. Só que com 23 anos... ainda que eu estivesse já ganhando esse salário, que era um bom salário, é um bom salário hoje, imagina na época, não é? Que já era um bom salário, eu já tinha uma vida mais estabilizada, eu já tinha um bom carro, não morava mais no bairro Jabur, morava já na zona sul do Rio de Janeiro, mais perto do trabalho. Ou seja, aos olhos convencionais, eu estava estabilizado, eu já estava numa situação melhor. Inclusive, muitas daquelas pessoas que no início me criticavam, que achavam que era loucura, que sai desse negócio, isso não tem futuro, já passavam ali. Eu já tinha 23 anos, casado, ganhando esse valor aí que eu falei para vocês, eu já passava já mais ser respeitado, mais bem tratado, as pessoas, realmente, né? Alguns até falavam, olha, eu sempre acreditei em você, eu falei, tá bom, não é? Então é sempre assim, não é? Mas uma decisão padronizada nesse momento seria o quê? Não, agora eu conquistei esse patamar, beleza, eu vou agora aqui manter aqui, né, minha situação. Não foi isso que eu fiz, não foi isso que eu fiz. Eu enxerguei que aquela empresa tinha algumas falhas, eu enxerguei que o produto dali tinha as suas limitações, não é? E percebi também que eles estavam tendo um resultado financeiro muito alto e não estavam dispostos a investir naquele processo. Além de eu achar que aquilo comprometia o futuro daquela empresa, comprometeria também o meu futuro. Então, a minha decisão foi simples, eu pedi demissão. Eu saí daquela empresa depois de trabalhar quase 4 anos, ganhando muito bem,
não é, para abrir o meu próprio negócio. Então, no dia 3 de abril de 1995, a primeira unidade, a primeira escola da WhatsApp foi inaugurada no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, na esquina com a Avenida Rio Branco. Foi a minha primeira empresa, a WhatsApp, que hoje acabou se tornando líder no setor de ensino de inglês para adultos, mas na época eu tinha 23 anos de idade, a Luciana tinha 20 anos de idade e nós fundamos aquela empresa que aquilo ali passou a ser a nossa meta, nosso objetivo e nosso sonho, que era criar a maior rede de ensino de línguas do Brasil para adultos. Essa era a nossa meta, não é? Então, nós... e além dessa ser a nossa meta, nós tivemos a coragem de pedir demissão e sair daquela empresa, sem nenhuma garantia. Simplesmente nós pedimos demissão e saímos. Nós já éramos casados, tínhamos aluguel para pagar, tínhamos contas para pagar, tínhamos responsabilidades para pagar, mas nós tínhamos uma meta, um objetivo e um sonho e reorganizamos a nossa vida, reduzimos nossas despesas, peguei meu carro bacana, vendi, peguei um carro mais simples, não é? Então, reorganizamos a nossa vida para iniciar um novo projeto. Nós tivemos a coragem de iniciar esse novo projeto e eu me dispus a ralar, a trabalhar da mesma maneira que eu estudei para passar naquele concurso quando eu tinha entre 13 e 15 anos de idade. Era a mesma coisa, era o mesmo DNA, era o mesmo conceito. E eu acreditava que eu era capaz de fazer. Não é? Podia estar tudo errado. Eu podia me endividar todo. Podia. Não tinha nenhuma garantia. Mas eu planejei e nós tivemos a coragem de meter a mão na massa. Eu digo isso porque para montar uma escola, naquela época, você precisaria de uns 180 a 200 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro. Nem meus pais poderiam me ajudar, porque meus pais não tinham a menor condição. O apartamento que eles moravam custavam cerca de 30 mil reais, ou seja, praticamente não garantia nenhum aluguel. Não é? Então eu tinha ali um desafio pela frente. Em primeiro lugar, eu tinha que alugar um imóvel. E o imóvel para uma escola, eu precisaria de pelo menos uns 400 metros quadrados bem localizados. Nós alugamos um imóvel na Avenida Rio Branco, ali na esquina na Rua da Alfândega, esquina com a Rio Branco, de 437 metros quadrados. Eu tinha que achar um louco que ao ouvir a minha história de um moleque de 23 anos de idade, que o cara acreditasse e alugasse o imóvel para mim. Você sabe que isso não é fácil. Até para você alugar um apartamentozinho pequenininho, te pedem trilhões de garantias. Eu levei muitos nãos. Levei não a imóveis, imobiliárias, que não deram nem atenção para mim. Até que eu achei um maluco, um louco, que ouviu a minha história, acreditou e alugou o imóvel para mim. Eu tinha um amigo que ia ser meu sócio e tudo que ele tinha que fazer era vender um Voyage, na época ele tinha um Voyage 86, era um carro já velhinho já, para ser o meu sócio. Uma semana antes ele amarelou, ficou com medo de perder o Voyage dele. Ele amarelou e falou, Flávio, não vai dar, saiu fora, eu fiquei sem dinheiro e agora o que eu vou fazer? Fui lá conseguir 20 mil reais, 10 mil no meu e 10 mil no da Luciana. 20 mil reais no cheque especial, pagando 12% de juros ao mês. Isso não é nada que eu recomende para ninguém, mas foi o recurso que eu tive para poder iniciar o meu negócio. E é óbvio, 20 mil reais não era suficiente, né? Porque logo no outro mês tinha que pagar salário, logo no outro mês tinha que pagar aluguel, tinha que pagar energia, todas as despesas, não é? De 20 funcionários que inicialmente a escola teve. E aí, o que contou? O meu trabalho e a disposição de trabalhar. A gente tinha que vender, a gente tinha que captar novos alunos, a gente tinha que prospectar novos alunos. Né? Com o dinheiro da matrícula, com o dinheiro das mensalidades, eu tinha que pagar todos os meus compromissos. Aí, e se não captasse aluno? E se não tivesse dinheiro? Não tinha dinheiro para pagar? Simples assim. Mas na minha cabeça não existia essa possibilidade. Pode parecer estranho para você, mas eu já trabalhava há 4 anos nesse trabalho de prospecção de novos alunos. Eu estava bastante confiante que eu era capaz de fazer isso. E nós fizemos. Nós colocamos mais de 1.000 alunos na primeira escola, né, que foi mais do que suficiente para poder a gente pagar todos os nossos compromissos e ainda aos 9 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 8 meses. 8 meses mais tarde eu abri a segunda escola. Nós abrimos a segunda escola em São Paulo, dessa vez na Avenida Paulista, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Ou seja, pelo menos 4, 5 vezes mais caro o aluguel lá na Avenida Paulista do que nessa da Rua da Alfândega. Também não foi fácil achar um maluco que alugasse um imóvel para um moleque de 23 anos de idade, não é? Que tinha um projeto, que tinha uma escola no Rio de Janeiro, já tinha uma história, mas não importa, eu estava chegando em São Paulo
E a gente escolheu a Avenida Paulista porque ali estava o nosso público, público adulto. Pessoas que precisavam aprender inglês mais rápido, por razões profissionais. Era naquele ponto que a gente queria. Foi ali que a gente planejou. Encontramos um outro louco, alugou um imóvel para nós e botamos mais de 1.500 alunos no primeiro ano. E essa escola foi uma das escolas que gerou mais receita para a nossa rede. Nós chegamos a faturar $500 mil por mês nessa escola, que foi onde nós geramos caixa para a expansão da nossa rede nos 3 primeiros anos. Nos 3 primeiros anos, ou seja, entre 1995 e 1998, nós abrimos 24 escolas próprias. Eu e a Luciana abrimos 24 escolas. Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Salvador, Maceió, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, enfim. Não é? Eram 24 escolas localizadas nas principais capitais do Brasil nos 3 primeiros anos de nossa empresa. Ou seja, foi um crescimento meteórico, rápido, um sucesso metodológico, porque nós trouxemos para o mercado um conceito de inglês para adultos. Naquela ocasião, as escolas de inglês eram muito focadas para crianças e adolescentes e a gente revolucionou, a gente pensou fora da caixinha e criou um modelo de ensino voltado para o público adulto que desse à pessoa um resultado mais rápido. Porque o adulto não quer ser professor de inglês, então ele não precisava ficar 7 anos, 10 anos estudando inglês. Ele queria falar, conversar, se comunicar, que essa é a proposta que a WhatsApp tem e por isso que ela hoje matricula um novo aluno a cada 5 minutos. Hoje é matriculado na WhatsApp. E nos anos de 2009 e até 2012, não é? A WhatsApp abriu uma nova escola a cada 2 dias. Então essa é a história da WhatsApp, essa é a história dessa primeira empresa que eu fundei, com base em uma série de decisões que não eram padronizadas. Não era padronizado eu largar minha faculdade em Campinas para ficar no Rio, não era padronizado eu trancá-la para poder me dedicar a vender curso de inglês, aí eu me casar com 20 anos, aí eu abri uma escola deixando um salário de R$15 mil. Não era padronizado a gente partir para abrir 24 escolas em 3 anos, ou seja, uma nova escola a cada 45 dias. Não é? Eu acredito que entre decisões empreendedoras e decisões padronizadas, a escolha entre esses 2 tipos de decisões é que vão definir que tipo de empreendedor nós vamos ser. Porque eu já te falei, empreendedor todos nós somos. Todos nós somos empreendedores. Mas se nós vamos mais longe ou se nós não vamos tão longe assim, vai ser resultado do tipo de decisão. Se é uma decisão empreendedora ou se é uma decisão padronizada. Não é? A WhatsApp foi vendida agora, no mês de abril de 2013 para a Abril Educação, numa transação bilionária. Né? Isso é uma coisa pública, saiu em vários jornais, saiu em várias revistas. Não é? A concretização desse negócio, a realização do lucro desse negócio foi feita após 18 anos, não é? Entre 1995 e 2013. 18 anos mais tarde, a WhatsApp e todo o grupo Omets, que foi o grupo de empresas que eu dirigi e fundei, que a WhatsApp é apenas uma dessas empresas, talvez a mais famosa, que se tornou mais conhecida, não é? Mas esse grupo foi vendido, incorporado pelo Grupo Abril, que para um empreendedor, quando a sua empresa ela é vendida, é porque o mercado passou a ver valor nessa empresa. Ou seja, o ápice da realização de um empreendedor é quando ele cria um negócio e aquele negócio despertou interesse no mercado e ele é vendido. Eu hoje tenho 41 anos de idade, finalizei esse ciclo ali com as empresas relacionadas à educação de línguas, escolas de línguas, não é? E agora? Eu tenho 41 anos, então agora é hora da gente dar um tempo, vamos agora acalmar, vamos passear, quem sabe me aposentar. O que vocês acham? Tem uma outra coisa, empreendedor nunca se aposenta. Empreendedor é um cara que gosta de viver, gosta de realizar, entendeu? Ele não trabalha simplesmente por dinheiro, até porque já faz muito tempo, desde quando já a nossa empresa estava em desenvolvimento, não era já por razões financeiras, não é? Eu particularmente gosto muito de lidar com jovens, gosto muito de lidar com pessoas e acredito que a nossa experiência e o que a gente já viveu pode ajudar e colaborar com muitas pessoas. Então, não faz sentido agora para mim eu me aposentar. Então, eu já estou envolvido aí com alguns empreendimentos. Não é? Um deles, em 2009, nesse período, né, eu morei, além de ter morado na Venezuela, no Brasil, eu morei na Austrália também, morei nos Estados Unidos, Barcelona, e hoje eu moro em Londres. E desde Londres
de lá de Londres, eu comando os novos negócios que eu acabei me envolvendo nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, eu comprei um time de futebol. Eu gosto bastante de futebol, como todo brasileiro, e Orlando City Soccer. Se você quiser entrar lá no Facebook, conhecer, seguir a nossa página, nós estamos agora negociando a nossa entrada na MLS, Major League Soccer, que é a primeira divisão do futebol nos Estados Unidos. Eu falo futebol, é soccer, o futebol mesmo, o nosso futebol. Não é? Talvez muitos pensassem, nossa, o cara vai investir em futebol nos Estados Unidos, onde o mercado não é tão desenvolvido. Bom, pois é lá mesmo que o empreendedor quer investir. É lá mesmo onde o esporte não é desenvolvido, onde o empreendedor ele quer entrar. Lá nos Estados Unidos, um clube é uma empresa. Então, assim, muitas às vezes me perguntam, cara, tu é flamenguista, por que você não investe no Flamengo? Eu não posso comprar o Flamengo, não é? O Flamengo é um clube. Lá nos Estados Unidos, os clubes são empresas. Então, eu comprei um clube de futebol. Nós estamos entrando na primeira divisão do futebol lá nos Estados Unidos em 2015. Vamos levar uma grande estrela brasileira para jogar. Não é? E minha meta nesse clube, meu objetivo, o meu sonho é construir uma marca global de futebol. Assim como Manchester City, assim como Chelsea, assim como, enfim, como Flamengo, como Corinthians, como, enfim. Não é? Nós vamos construir uma marca global de futebol e onde dentro de um mercado onde atualmente, só para você ter ideia, os torneios nos Estados Unidos já têm 50% mais público do que o Brasil. Pra você ter ideia, a média do campeonato carioca nos estádios é de 2.300 torcedores por jogo. A média do campeonato paulista é de 5.000 torcedores por jogo. A média do campeonato brasileiro, que é o principal campeonato no Brasil, é de 12.000 torcedores por jogo. É óbvio que tem jogos com 50.000, mas na média, 12.000 torcedores por jogo. Lá no Brasil, aqui, só para você ter ideia, lá nos Estados Unidos, a MLS tem uma média de 18.500 torcedores por jogo. Ou seja, a média de público nos Estados Unidos já é 50% maior do que aqui, no país do futebol, do Campeonato Brasileiro. 3,5 vezes maior do que o Campeonato Paulista, 9 vezes maior do que o Campeonato Carioca. Então, o futebol nos Estados Unidos está explodindo. Nós entramos agora no futebol e minha meta com esse clube é criar uma marca global de futebol. Recentemente fizemos um amistoso com o atual campeão brasileiro, o Fluminense. Foi transmitido ao vivo aqui pela Sport TV no Brasil. Quase a gente ganhou. A gente perdeu o jogo por 4-3 para o Fluminense. Foi um jogo bastante interessante. Esse é um dos empreendimentos que eu estou envolvido. Um segundo empreendimento que eu estou envolvido é o Geração de Valor. Talvez alguns conheçam, talvez outros não conheçam. Eu convido a você para visitar canal Geração de Valor no Facebook, facebook.com/canal Geração de Valor. Eu diariamente atualizo esse perfil. Eu pessoalmente tenho esse perfil com a finalidade de compartilhar minhas experiências, compartilhar conhecimento, encorajar e desafiar pessoas a acreditarem no seu potencial e a empreenderem. Só para você ter ideia, nesses últimos 24 meses eu fundei esse canal, criei esse perfil e comecei a escrever. Hoje nós temos mais de 1.200.000 pessoas que participam desse canal, que seguem o Geração de Valor no Facebook e acabam tendo contato com o conteúdo que eu pessoalmente desenvolvo. Inclusive, eu convido a você a entrar na página e interagir comigo. Eu interajo ali com a página todos os dias, sem exceção, eu participo dessa página. Então, esse é um empreendimento que eu tenho bastante carinho, que é onde eu divido meu conhecimento, que é onde eu ali compartilho minha visão e experiências com jovens que estão ali iniciando a sua carreira, e você é convidado a participar também dessa página. No segundo semestre, agora no final desse segundo semestre agora, nós vamos lançar a segunda fase do Geração de Valor, que para aqueles que querem se aprofundar, nós vamos criar eventos e cursos voltados para quem deseja explorar mais o seu potencial e para quem deseja empreender. Você está convidado ali, ao participar da página, você já vai ficar antenado de tudo que está acontecendo por ali. Não é? E tem mais novidades, tem mais coisas que eu ainda não anunciei e que em breve vou anunciar a respeito dos meus novos empreendimentos. Mas o que eu quero deixar aqui registrado para você é que eu venho de família de classe média baixa, eu venho de escolas públicas,
tá? Eu não tenho QI, quem me indique, eu nunca tive nenhum favorecimento, nunca fiz negócios com o governo, aliás, não quero, nunca fiz e nunca pretendo fazer negócios com o governo, não é? Então, eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. Eu passei 2 horas, de 2 horas para ir, entre 2 horas para voltar, 4 horas por dia amassado dentro de um ônibus ou dentro de um trem para ir e voltar do meu trabalho, mas com uma meta, com um objetivo e com um sonho. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém. Não é? Eu acredito que quando você tem uma meta, um objetivo e um sonho, quando você tem a coragem de assumir riscos e está disposto a trabalhar forte, quando você, acima de tudo, você abandona o padrãozinho, abandona aquela caixinha, não é? Abandona aquela maneira, não é? Você rejeita aquela forma convencional e padronizada que te foi apresentada. Um novo cenário abre para você, não é? Você passa a acreditar que você é capaz de realizar. E quando você acredita, quando você sonha e tem coragem e está disposto a trabalhar, as suas chances de vencer, elas aumentam muito mais. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é que acredite no seu potencial. Tá? Não se intimide com as chacotas ou com as críticas. Não é? Tenha coragem de pensar fora do padrão. E se faz muito tempo que não estão te chamando de louco, é que você deve estar errando alguma coisa. Porque todas as vezes que você resolver sair do padrão, você vai ser criticado, vai ser chamado de louco. Acho que o Brasil, o mundo precisa de novos líderes, pessoas corajosas que sejam dispostas a fazer a diferença. Em todos os setores da sociedade, inclusive na política, inclusive no setor empresarial, no setor das organizações não governamentais, no setor social. Não é? Eventualmente você é um cara mais artístico, então empreenda no seu lado mais artístico. Tenha coragem de assumir aquilo que você quer, né? De correr riscos para você realizar o seu projeto de vida. Cada um tem seu projeto. Eu contei o meu aqui, isso aqui não é uma regra, não é? É a minha vida, a minha história, mas eu acredito que para a sua vida, para o seu projeto de vida, o que você quer alcançar para você, eu acredito que esses princípios, de alguma forma, pelo menos eu desejo que tenha colaborado com você. Tá legal, gente? Pessoal, um grande abraço, um prazer imenso aqui ter investido esse tempo junto com vocês. Eu desejo tudo de melhor, todo sucesso para você na sua carreira. Um abraço.